Cheguei no final, já fechei com ponto baixíssimo. Eu fiz as 12 carreirinhas. Agora, vamos cortar o fio. Vamos contar, depois do ponto V triplo, vamos contar 5 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui vai ser o meio do trabalho. Então, nessa parte, vamos, ó, nesse primeiro ponto alto, ó, do quinto bloquinho, eu vou pegar o fio. Vou fazer o nozinho aqui. Vou pegar e vou fazer uma correntinha. E vou fazer mais 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu vou pro seguinte bloquinho, vou pro último ponto e faço um ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas. Essas duas aqui já está valendo como um ponto, tá? Então, eu venho aqui no meu seguinte ponto do seguinte bloquinho, ó. E faço um ponto baixíssimo, vai ficar assim. Agora, vamos virar o nosso trabalho pro avesso. Então, temos as 2 correntinhas aqui, já vale como um ponto. E do espaço, vamos fazer um ponto alto. 2, 3, 4, 5, e assim a gente vai trabalhando até completar 18 pontos, contando com as 2 correntinhas do início. Fiz os 18 pontos, ficou dessa forma. Agora, eu vou pro meu seguinte bloquinho. No primeiro ponto, eu fecho com um ponto baixíssimo. Vou fazer 2 correntinhas. E no seguinte, ó, pulo um ponto e no seguinte eu faço um ponto baixíssimo. Vai ficar assim. Agora, eu vou virar meu trabalho, lembrando que aqui as 2 correntinhas já vale como um ponto. Eu vou virar meu trabalho pro direito. Como eu tenho já um ponto, eu vou no seguinte pontinho e faço um ponto alto. E no seguinte, um ponto alto. Então, eu fiquei com 3 pontos altos. Vou fazer 2 correntinhas. Laço o fio, vou pro seguinte ponto e faço um ponto alto. No seguinte, um ponto alto. E no seguinte, um ponto alto. 2 correntinhas. Vou pro seguinte ponto, faço um ponto alto. No seguinte, um ponto alto. E no seguinte, um ponto alto. E assim eu vou trabalhando até o final da minha carreira. Quando chegar no final, eu vou ter o total de 6 bloquinhos com 3 pontos altos separados com 2 correntinhas. Prontinho, ficou assim. Agora, eu venho... Ó, eu pulo esse ponto, né? Eu pulo esse ponto, pulo esse. No último, eu faço um ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas. Vou pro meu próximo bloquinho, no seguinte ponto, fecho com ponto baixíssimo. E vou virar meu trabalho. Vou laçar o fio. Eu já tenho um ponto aqui, né, que é as 2 correntinhas. Então, eu vou pro seguinte ponto e faço um ponto alto. Então, 1, 2, 3, 4 pontos.
duas correntes, vou pro seguinte ponto e vou fazer 2 pontos no mesmo ponto de base, porque eu tenho que ficar com os 4 pontos também. Vou pro seguinte ponto e faço um ponto alto. No seguinte ponto, um ponto alto, duas correntes, e vou repetir o mesmo processo em todos os bloquinhos. No primeiro ponto faço aumento, nos demais faço ponto sobre ponto, assim até o final da carreira. Chegando aqui no final, então eu tenho o meu último bloquinho com 3 pontos, né, ó. Eu vou fazer 2 pontos nesse primeiro ponto. E no seguinte ponto eu faço um ponto. E no seguinte, ó, que são aquelas duas correntinhas, eu faço um ponto. Então, eu tenho que ficar com os 4 pontinhos iguais aqui, tá? Vou pro meu seguinte bloquinho e vou finalizar com um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Agora eu faço 2 correntinhas, pulo um ponto de base e no seguinte ponto fecho com um ponto baixíssimo. Então, esse pontinho aqui, essas 2 correntinhas já valem um ponto. Vou virar meu trabalho. Vou pro meu seguinte ponto, ó, e vou trabalhar um ponto alto. Então, eu tenho 2 pontos já, né? 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Agora eu vou fazer 2 correntinhas, vou pro próximo bloquinho e vou fazer o aumento. Faço 2 pontos altos nesse mesmo ponto de base. No seguinte faço um ponto e no seguinte um ponto. No seguinte um ponto alto. Então, ficamos com 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Agora, vamos fazer 2 correntinhas e vamos repetir o mesmo processo até o final da carreira. Chegando aqui, ó, no último bloquinho, olha só, eu tenho os 4 pontos contando com aquelas 2 correntinhas. Nesse primeiro ponto, eu vou fazer o aumento. Faço um ponto e mais um pontinho aqui. 2, 3, 4, e lá nas 2 correntinhas faço o meu último ponto. Fiquei com 5 pontos. Agora eu vou no último ponto do bloquinho e fecho com um ponto baixíssimo. Vou fazer 2 correntinhas, vou pro meu seguinte bloquinho e fecho com um ponto baixíssimo. Vou virar meu trabalho e vou começar novamente fazer, ó, eu tenho as 2 correntinhas aqui, eu vou pro seguinte ponto e vou fazer um ponto alto, no seguinte um ponto alto e no seguinte um ponto alto. Eu vou trabalhar ponto sobre ponto aqui, sem fazer aumento, porque eu já tenho as 2 correntinhas do início. Então, agora, contando com as 2 correntinhas do início, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Vou fazer 2 correntes, vou pro seguinte bloquinho, vou fazer 2 pontos no mesmo lugar. 2, no seguinte ponto faço 1, no seguinte faço um só. E assim eu vou trabalhando. Então, aqui eu tenho 6 pontos também. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E assim até o final da nossa carreira. Finalizei o último bloquinho, eu tenho 6 pontos, né? A gente não pode esquecer daquelas 2 correntinhas do cantinho. Então, eu vou pro meu seguinte bloquinho, fecho com um ponto baixíssimo no primeiro ponto, faço 2 correntinhas
e vou repetir tudo novamente. Vou virar o trabalho, agora já vai dar 7 pontos altos, tá? Contando aqui com as duas correntinhas. A gente vai trabalhando assim até chegar aqui, ó. Quando você chegar aqui, você vai ter o total de 11 pontos altos, tá ok? Nessa parte aqui. Então, quando chegar no final, ó, você vai ter o total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos, tá? E você vai finalizar bem aqui no lequinho, tá bom? E vai ficar assim, ó. Então, eu vou fazer todas as minhas carreirinhas e eu já volto.